Fala aí, queridos, tudo bom? Graças e paz, pastor Alexandre Tambasco aqui, e eu quero trazer mais uma vez uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E o texto que nós vamos falar hoje está escrito em Josué 24, verso 15. Josué, capítulo 24, verso 15, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó: Mas se não vos agrada servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servir, ou aos deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, presta bem atenção. Nós vivemos hoje, né? Hoje não, desde sempre, porque nós entendemos aqui através dessa palavra, né, que nós acabamos de ler, que está no meio de um povo onde tem uma diversidade de religião, é algo comum, desde de sempre, né? Está no meio de pessoas que nós avaliamos através do nosso entendimento, né? Que a cultura que elas vivem, o comportamento que elas têm, a religião que elas seguem, não é interessante para nós. Isso é algo comum desde sempre. Agora, eu e você que temos a palavra de Deus, as Santas Escrituras Sagradas, né? O nosso manual de orientação, nós precisamos entender quem nós devemos servir, a quem nós devemos adorar, a quem nós devemos estar diante dele. E quando eu digo nós, eu estou falando da gente e da nossa família. Porque uma vez que você decide estar na presença do Senhor, você decide que a sua família também esteja, né? E agora eu chamo a responsabilidade para os pais de família, né? Os responsáveis de manterem as suas casas, o cabeça da casa, aquele que o Senhor estabeleceu. Por quê? Porque a palavra de Deus fala aqui através de Josué. Não é através da esposa de Josué, não é através da filha de Josué, é através de Josué. Josué é quem diz: olha, meus liderados, povo de Israel, povo de Deus, vocês aí podem decidir servir para quem vocês quiserem servir. Quem vocês quiserem servir. Vocês podem servir lá os deuses do Egito, né? O que os pais de vocês serviram. Interessante essa aspa que Josué põe, porque os pais já não estavam ali. Os pais já não estavam. Então, guarda isso, que eu vou concluir isso. Tá? Vocês podem servir também os deuses dos amorreus, né? Porque vocês habitam na terra deles hoje. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão. Nós decidimos escolher o Senhor. Por que agora Josué, ele fala aos filhos e não aos pais? Sabe por quê? Porque Deus tirou o povo, a nação de Israel, do Egito e fez uma promessa. Qual era a promessa do Senhor? Vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu isso através de Moisés à nação de Israel. Porém, sabe o que aconteceu com essa nação, com esse povo que na época ouviu essa promessa e deveria ter recebido essa promessa para si? Eles não acreditaram. Eles até saíram da terra do Egito, mas toda a dificuldade que eles encaravam era motivo deles murmurarem e quererem retroceder. Por diversas vezes, eles falam para Moisés que preferiam estar no Egito, comendo aquilo que tinha lá e vivendo como escravo, do que estar caminhando em direção à terra prometida.
E por esse motivo, em alguns momentos, eles se curvavam a outros deuses. E, queridos, prestem bem atenção. Você tem todo o direito de fazer isso, de se curvar diante de outros deuses, de seguir uma outra religião, de fazer o que você bem entender da sua vida. Porém, você fazendo o que você bem entender da sua vida, eu vou te dizer algo, você só não vai ter direito às promessas que Deus tem para você. Entendeu? Porque a Bíblia, as promessas que estão cumpridas, que estão escritas, melhor dizendo, na Bíblia, elas só irão se cumprir na vida daqueles que praticam o que a Bíblia diz para nós praticarmos. Você está entendendo? Então, o povo de Israel não quis viver a vontade de Deus. Ok. Aí o que Josué fala aqui? Capítulo 24, verso 15. Vocês podem adorar os deuses que os pais de vocês adoraram. Os pais já não estavam mais. Agora estão os filhos com a responsabilidade de colocar os netos na terra prometida. Entendeu? Só que é uma escolha, meu irmão. Você entrar na promessa que Deus fez para você ou você viver a vida que você decide viver. É uma escolha. O Senhor não vai botar uma faca no teu peito para você decidir estar com Ele, não. Ele vai te orientar, porque Ele sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Está entendendo? Ele sabe disso. Só que é uma escolha sua. Você decide com quem você quer andar. Se você decidir andar com os deuses estranhos, viver em uma outra religião, é uma escolha sua, uma decisão sua. Agora, não queira cobrar de Deus, reivindicar ao Senhor aquilo que o Senhor não te dá direito por você não estar debaixo de sua cobertura. E está bem claro aqui na palavra de Deus. Josué diz isso, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele é o único Senhor a quem nós devemos servir. Ele é o único Senhor a quem nós devemos andar em sua presença. Ele é o único Senhor em quem nós devemos nos alegrar, ter o prazer, ter o gozo, declarar para todo mundo ouvir, não, eu sirvo ao Senhor. Qual o Senhor? O Senhor dos exércitos, o Criador dos céus, da terra e do mar, aquele que com uma única palavra, ele fez separação entre a luz e as trevas, aquele que criou tudo que nós vivemos hoje, tudo que existe hoje foi criado por Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele define isso, Josué define, ele determina isso. Ele não dá uma opção, meus filhos vão servir quem eles quiserem servir. Os meus filhos vão ser o que eles quiserem ser. Os meus filhos vão andar debaixo de suas vontades e princípios. Não, não. Os meus filhos serão o que papai aqui definiu que eles sejam. Os meus filhos servirão àqueles que papai aqui definiu que eles sirvam. A responsabilidade é sua mesmo. A responsabilidade é sua mesma. Da sua casa está aos pés do Senhor. Amém? Profetize isso, pronuncie isso dentro do seu lar e defina isso. Defina isso. Para que a tua casa sirva ao Senhor, você tem que decidir isso. Amém? E quando eu digo decidir, é você tomar a rédea do negócio. É você não dar liberdade de ação, é você não dar opção de escolha. Esquece. Josué não deu opção de escolha aqui, porque ele sabia que servir ao Senhor é bom. Entendeu? E é um princípio bíblico. O pai define isso para os filhos. Você define para os teus filhos aonde eles poderão chegar. E aí, mais à frente, depois que atingirem a maioridade, eles decidirem outra coisa, fica por conta dele, que aí já são adultos. Eles já estão chegando ao nível de serem pais. E aí vai acontecer o que está descrito nessa palavra. Seus pais decidiram isso. Os filhos querem decidir, depois que chegaram à estatura de ser pai, viver fora de Deus, ok. Mas nós, enquanto senhores deles, enquanto responsáveis da nossa família, nós decidimos quem eles vão servir. Amém?
Amado Deus e Pai, eu oro a Ti e te peço que seja derramada uma unção de ousadia sobre este pai de família. E eu estendo também sobre as mães, porque nós temos mães que hoje foram colocadas como responsáveis de seus lares, porque por algum motivo há uma ausência paterna dentro desses lares. Eu oro ao Senhor para que este homem e esta mulher tenham a ousadia de levarem os seus filhos, a sua família, aos pés do Senhor. Conforme Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que eles entendam isso e que eles vivam isso para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem na paz.